E aí, senhores, qual é a boa? Bom, essa telinha que vocês estão vendo aí na frente dos senhores aí não é o ponto principal do vídeo, né? Mas vai fazer boa parte, vai explicar boa parte vai tomar boa parte do vídeo na realidade, né? Mas enfim, vamos entrar no vídeo aqui. Eu não vou explicar muita coisa antes. Vamos entrar nesse vídeo aqui. Porque tem umas coisas que é meio esquisita aqui para eu falar para vocês. Não sei nem se esse vídeo vai pro ar, se ele vai, quanto tempo ele vai ficar. Se você chegou a ver isso aqui, velho. Se quiser se informar mais, faz o download desse vídeo, que é bem provável que ele não vai durar muito tempo na internet, não. Mas enfim, esse rapazinho aqui, ele não é confiável. Acho que a maioria de vocês já deve saber disso, né? Ele não é confiável, mas vocês vão ver mais coisas a respeito dele aqui, né, velho? Não só ele não é muito confiável, né? Vocês vão ver ao longo do vídeo, vocês vão ter algumas surpresas aí. Mas enfim, vamos iniciar aqui, ó. Eu quero iniciar por aqui, cara. Olha só, eu fiz essa pergunta aqui, ó, pro chat GPT, né? A lista de nações que expulsaram os chapeuzinhos, né? Os aliens aqui, né? Que o pessoal tá falando muito de alien ultimamente, né? Isso aí também é uma coisa que daqui a um tempo eu acho que eu vou lançar um vídeo que só, só um detalhezinho que eu vou adicionar aqui. Não tem nada a ver com esse vídeo hoje não, mas um detalhe que eu percebi. Não sei se tá aparecendo pra vocês também, mas pra mim eu não pesquiso nada de alien, não pesquiso nada disso. E pra mim de repente apareceu um monte de coisa falando de alien aqui no YouTube, e em outras plataformas também. A não ser plataforma alternativa, tipo BitChute, essas coisas, ele não aparece tanto não, né? Só se você procurar. Agora, YouTube, TikTok, essas porcaria, tudo cheio de coisa de alien, cara. Enfim, então eu vou chamar esses caras aqui ou de Chapeuzinho ou de Alien. Então, quando eu falar Alien ou Chapeuzinho, sabe que eu estou me referindo a esses rapazes aqui, esses senhores aqui, né? Desculpa, mas enfim, o detalhe que eu ia falar sobre Alien. Esse dia atrás eu vi uns vídeos aí de um camarada falando sobre Alien. Agora eles mudaram o conceito, né? É, mudaram o conceito de UFO, OVNI, essas paradas. Mudaram pra fenômeno. Por que será, cara? Sabe por quê? Eu andei pesquisando essas coisas assim. Pesquisinha básica, rápida, né? Porque UFO e OVNI se dirigia. Era objetivo, era uma definição objetiva, né, de objeto voador não identificado, por exemplo, OVNI. Ou se não UFO, Flying Unknown Object, Unknown Fly Object, na verdade, né? Que era um objeto, ou seja, era objetivo. Agora eles estão falando que é fenômeno, ou seja, se você sonhou com o Coelhinho da Páscoa, é considerado fenômeno alienígena. Não sei se vocês sabiam disso. Se você procurar coisas nos Estados Unidos, você vai ver que tem muita coisa dessa daí. Os caras sonhando, delirando e falando que teve abdução. Eles falam que foi abduzido. Aí agora eles falam, ah, tá, mas você foi abduzido ou você teve um contato? Porque se você sonhou e conversou com um alienígena no sonho, você teve um contato alienígena, um fenômeno sobrenatural. Uma bizarrice, velho. Mas isso tem, acredito eu, que tem um motivo por trás, né? Porque já estão do nada começaram a falar sobre isso, sobre alienígena. Se você quiser saber mais aí, procura sobre a agenda Alien aí que você vai saber, né? No YouTube acho que você não vai achar muita coisa não, mas fora do YouTube você acha bastante coisa. É uma arapuca que eles estão armando pra trouxa aí, né? Falando de novo de Alien. Mas uma coisa assim, eu rodei e não falei do que eu queria falar no início, que eu falei que eu ia dar um detalhezinho. Um detalhe, aqui no Brasil, tinha um cara, eu vi pelo menos num vídeo aí, um camarada indo pro Acre e tal, falando que viu, que tava botou uma banca do caramba que viu alienígena, não sei o que, não conseguiu filmar nenhum, né? Sempre a mesma história. Todo mundo vê tudo, não consegue filmar nenhum. O único que apareceu nas câmeras até hoje foi o ET Bilu, né? Que por sinal mandou todo mundo procurar conhecimento, coisa que ninguém faz, né? Ninguém praticamente faz isso, infelizmente. Por isso que eles estão caindo nessas ideias de OVNI aí, né? De OVNI, de UFO, de fenômeno agora, né? Fenômeno, anômalo. Mas enfim, nessa história toda, cara, de Alien, a parte que eu achei mais curiosa foi aqui o camarada falou que tinha um monte de coisa acontecendo lá na ilha, né? Isso no vídeo, tem um monte de vídeo desse camarada na internet, tá em tudo que é lugar, não, adivinha por quê, né? Quem são os donos da mídia, né? Essa galera aqui, ó, caso você não saiba, ó. Essa galera aqui, ó, os aliens de chapeuzinho, eles que são o dono da mídia e dos bancos, né? Caso você não saiba. É só você procurar aí que você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Do nada eles começaram a falar sobre isso. Aí o cara me coloca um monte de coisa numa aldeia, duas Starlink, uma porrada de equipamento que só Deus sabe o que é, sem mais de 100 quilos de equipamento.
e de ponta, de tecnologia de ponta, e me fala que a culpa é dos aliens e dos bichos da floresta, dos espíritos da floresta. Não é nenhuma interferência magnética, eletromagnética, eletroeletrônica que aqueles equipamentos estão causando ali, não. Não sei se você sabe, mas dá para fazer bastante coisa com radiofrequência. Não sei se você sabe. Dá uma estudada aí no projeto, é VK2, eu acho. Ou é V2K, alguma coisa assim. É Voice to School. É voz na cabeça, no crânio. Voz no crânio. É um projeto dos Estados Unidos aí, da, da, das agências secretas, das agências, famosas agências de 3 letras, né? Aquelas agências de 3 letras lá dos Estados Unidos, que elas têm um monte de projeto assim, que você consegue. O cara fala, isso aí há muito tempo atrás já tem isso, né? O cara fala que você consegue mandar a voz para a cabeça da pessoa à distância. O exército americano já tem isso, já tem esse tipo de equipamento há muito tempo. Você manda a voz, aí o cara. Aí você chega a outra conclusão aqui, só fazendo um desvio pequeno aqui do assunto. Chega a outra conclusão. Todos esses camaradas que atiram em escola, que fazem essas atrocidades, você percebe uma coisa? Todos eles falam que ouviram vozes. Aí você descobre que tem mais de 30 anos que os Estados Unidos têm equipamento para fazer isso. Para colocar a voz na cabeça da pessoa à distância. Você tem projeto, voice to school, é voice to school, é voz no crânio. A pessoa consegue, os governos, provavelmente o governo brasileiro já deve ter uma merda dessa, tá? Não quero te assustar não, mas se os Estados Unidos já tem, há 30 anos, provavelmente outros governos já têm um negócio desse. Ou tem agência lidando com isso, né? Fora que radiofrequência você consegue fazer muita coisa, inclusive paralisar um ser humano. Fazer o corpo do ser humano secretar um tipo de enzima. Não lembro se é enzima ou se é outra coisa que o próprio corpo do ser humano secreta que faz o corpo paralisar. Então, quando o cara fala que os alienígenas estão paralisando eles, pode ser muito bem feito por radiofrequência, isso aí, por RF, né? Radiofrequência faz isso tranquilamente. Você tendo o equipamento certo, né? Óbvio. E o mais curioso para mim foi que o cara, tipo, o conselho do camarada, o cara falando com o chefe da tribo lá, e os caras falando, não, os caras estão querendo atirar nas luzes lá, parece que os caras estavam vendo as luzes, nos orbes lá de luz e tal, não sei o que. Aí o chefe da tribo, o pessoal tudo comprou espingarda pra meter bala, né? Claro, tá certo, porra, o cara é o chefe da parada e ele tem que proteger o pessoal dele ali. Aí o camarada lá, o Zé OVNI lá, o cabeça de ET lá, falou, não pode atirar não, rapaz. Eu falei, porra, olha o conselho que o camarada dá. Tem alguma coisa de estranho, tem alguma coisa de errado nesse negócio? Não tem, cara. O cara tá sofrendo ataque de uma coisa que ele não sabe o que é. Aí o cara vem e me fala que não é pra atirar não, que os ETs são bonzinhos, a luz branca é bonzinha. Não atira não, porque senão você pode ter um piripaque, alguma coisa aí. Alguma coisa tem, não tem não, cara? Na minha opinião, assim, minha modesta opinião, se o camarada é um cientista sério, o camarada ia ser o primeiro a falar, rapaz, você vê de longe, você mete bala, porque se você derrubar um negócio desse, a gente pega esse negócio e faz engenharia reversa nele pra saber o que é. Não, é o cara o cientistão. Não atira não, rapaz. A tecnologia deles é avançadíssima. Parece até que eles sabem o que é e queria que os índios não derrubassem nada, né? Porque senão os índios iam descobrir o que é, né? Falar, uai, isso aqui não é alienígena não, rapaz. É um drone aqui diferente, mais tecnológico que tá fazendo isso. Só que eu acho que o cara não quer, né? A galera que tá bancando eles não quer que os índios descobrem, né? Quer colocar terror na pessoa. Eu comecei a desconfiar dessas paradas quando o cara foi em todos os podcasts grandes, cara. O cara começa a ir em podcast grande, alguém tá empurrando essa agenda, velho. Alguém, muito endinheirado, não é os chapeuzinho, nem são os aliens. Alguém, muito endinheirado, tá querendo que a população tenha esse tipo de informação. Porque ninguém, bota um negócio na sua cabeça, ninguém que vai em um podcast grande vai porque é bonitinho ou porque é legalzinho. Isso serve também pro tal do Felk aí que tá nessa... Estão fazendo uma propaganda danada dele aí, né? Alguma coisa tá errado nessa história, cara. Eu suspeito que eles estão tentando achar um bode expiatório, né? Que é o tal do... Não que esteja certo, né? O tal do Ítalo, acho, né? Isso aí todo mundo já falou desse cara há muitos anos que vem denunciando esse cara que tá fazendo, mas convenhamos. Os pais dessas crianças que estavam com eles venderam, cara. E você achando que você preocupado com a escravidão na África, a universidade preocupada com a escravidão na África. Tem gente aqui no Brasil vendendo, alugando os filhos, cara. Que eles todos recebiam, todos eles, segundo a investigação deles ali, né, todos os pais recebiam dinheiro por mês, alugavam os filhos, irmão. Isso não é escravidão, não?
Isso não é escravidão? O que que é isso então? Fala pra mim o que que é. E os caras preocupados com escravidão na África, não, porque os africanos, há sei quantos séculos atrás eram escravos, filho, eles estão escravizando criança hoje, os próprios pais escravizando criança hoje. Só que eu acho, esse cara tá certo? Não. Agora eu acho que ele é só a pontinha do iceberg, da iceberg. E eles colocaram ele assim, na frente como cabeça da parada, pra ele ser preso, vai ficar uma semana, um mês, e daqui um pouco todo mundo esquece, acabou, sair da internet, todo mundo esquece e acabou, ele volta. Porque tem gente muito grande envolvida nessa parada. Provavelmente tem gente muito grande escondida. Por exemplo, uma das coisas que vocês vão ver é esse chapeuzinho, esses aliens chapeuzinho. Eles têm muita coisa relacionada a isso, cara. Mas enfim, vamos a notícia principal aqui. Senão eu vou ficar devagando aqui o resto da vida. Não vou deixar esse vídeo muito grande, mas enfim. É muita coisa, velho. Esses últimos dias aí, quando eu não lanço vídeo muito tempo, é sempre que eu tô estudando muita coisa, cara. Tô pesquisando muita coisa e, bicho, na boa. Quanto mais você cava, velho, mais esqueleto aparece, mais osso aparece. É sinistro. É sinistro, velho. Você acha que você sabe das coisas, toda vez que você para pra pesquisar um pouco mais, você descobre que você não sabe é de nada, filho, de nada. Mas enfim, ó. Eu fiz essa pergunta aqui pro chat GPT, né? É a lista de nações que expulsaram os chapeuzinhos, né? Aí ele foi, tá. Respondeu aqui, não deu uma resposta completamente. Foram muitas, né? Só pra você ver a lista de nações que expulsaram eles. Então, não foi só o Bigodinho que expulsou eles, não, velho. Tem muita gente expulsando eles há um bom tempo, ó. Desde 1900 e 900, 1800, na verdade 1300 aqui, 1200, ó, você vai só achando coisa mais baixa. Desde 1200 que tem documentado, né? Eles já estão sendo expulsos dos locais. Cara, aqui foi expulso, eles botam umas motivações, eu pedi para colocar não pedi, na verdade, para colocar, ele colocou as motivações aqui, mas não explicou nada, se deu muito e sempre puxando a sardinha pro lado dos chapeuzinhos, né? Aí eu fui e coloquei aqui embaixo. Só que ele foi, ó, o chat GPT é tão obscuro, tão submisso, tão, como diria Gil Brother, tão ligado ao mundo oculto, o que é o obscuro, que ele é sinistro. Ele tira as perguntas, mas ele responde. Se você esperar, ele responde. Quando ele bota aqui conteúdo removido. Eu simplesmente falei, não puxa sardinha para lado nenhum, só bota documento. Só me responde que tem documentação sem viés nem juízo de valor nenhum. Aí ele foi responder o que? Entendido, abaixo, tá vendo? Ele ficou um tempão aqui, velho. Ficou uns 5 minutos nisso aqui, rodando aqui, e não aparecia resposta nenhuma. Mas se você esperar, ele responde. Aí ele vai aparecer, entendido. Abaixo está uma tabela direta listando as principais expulsões do Chapeuzinho na história, com os motivos reais documentados. Isso aqui é muito importante. Motivos reais documentados. Tem que não é história da carochinha, não. Isso aqui é motivo. Por que o pessoal expulsou eles? O que eles colocaram na documentação? Ó, foi por isso que eles foram expulsos. Então isso aqui é dado histórico. Não é história da carochinha e não é conversinha do boitatá, não. Ó. Nem é alienígena, não. Ó, conforme aparece nas fontes históricas primárias e estudos acadêmicos, sem juízo de valor ou eufemismo. Beleza, ó, expulsões dos chapeuzinhos, países, datas e motivos documentados. Aí tem aqui, ó, Império Romano. Vocês vão ver, antes de eu começar a ler isso aqui, vocês vão ver que são três, não, vamos ler, vocês vão ver que são 3 razões principais, cara, que eles são expulsos. Todas as vezes, durante todos os períodos históricos, são os três praticamente 3 motivos que eles são expulsos, todas as vezes, velho. Há algumas vezes aqui tem um motivo a mais, né, um quarto motivo, mas a maioria das vezes é 3 motivos. Ó, no Império Romano, século XIX, ó, acusações, ano 19, na verdade, é 19, isso aqui é o ano 19, né, velho? É século, então é ano 19. Desde de Jesus Cristo, vocês estão sendo expulsos das paradas. Acusações de converter romanos em práticas consideradas supersticiosas e anti-romanas. Ou seja, isso aqui é o quê? Traduzindo isso aqui. Traduz isso aqui para mim num termo simples. Acusações de converter romanos, práticas consideradas supersticiosas e anti-romanas. Resumindo, subversão religiosa. Ele estava querendo transformar os romanos em judeus, né? Isso converter romanos à prática considerada supersticiosa e anti-romanas. Beleza. Subversão religiosa, né? Isso aqui, de fato. Na França, usura, empréstimo com juros. Esqueceram de adicionar aqui, ó. Tá vendo? O chat GPT, ele mesmo quando você pede para ele fazer as coisas, ele não faz.
Ó, empréstimo com juros, esqueceu de colocar altíssimos, juros altíssimos acima de 30%, ou coisa que no Brasil é considerado normal, né? Agora procura saber quem são a galera que domina as finanças e a política e todo o Brasil, que você vai ver por que os juros do Brasil são altos desse jeito. Isso aqui foi condenado durante toda a história da humanidade. Empréstimo com juro absurdo, igual é aqui no Brasil, a 30%, 40%. Isso é loucura, velho. É loucura. Ó, por isso eles foram expulsos do país. Acusação de, ó, deletação ritual. Isso aqui é outra, ó. Que isso aqui tá acontecendo muito. Deletação ritual e pressão popular e eclesiástica, tá? Aqui eles sempre vão tentar colocar aqui o chat GPT, apesar de eu ter mandado ele não colocar, né, ele sempre coloca, vai falar que era a igreja católica, ou seja, é o povo, popular não interessa, é o povo que tá querendo mandar eles embora, ou seja, não era um caso estritamente político, era o povo que já tava de saco cheio com eles, né. Usura, ó, isso aqui, por causa de quê? De ritual, sempre é isso aqui, sempre vai ter isso aqui no meio. E vocês vão ver que não é ritual comum, é com gente pequenininha, será que você me entende, né? Com gente pequena, que coincidentemente desaparece muito em todos os países, né? Inclusive o Brasil é um deles, né? Aí você fica aí a seu critério de saber se é eles ou não, né? Todos os países estão acusando ele disso, ó. Tá, aqui ó, França. Aqui, Inglaterra agora, 1290. Usura, de novo, usura é o quê? Empréstimo com juro altíssimo. Isso que eles fazem é praticamente uma... Como é que é o nome? Agiotagem. Isso aqui é uma agiotagem, cara. É para tomar suas coisas. Isso aqui ele faz um empréstimo com juro altíssimo para ter certeza que você não vai ter como pagar. Aí você dá os seus bens, aí você oferece os seus bens como contraponto, né? Para se você não tiver condição de pagar, você vai ter que dar os bens para eles. É assim que eles tomam as coisas de todo mundo. É assim que a agiota trabalha, caso você não saiba, né? Nunca pega dinheiro com a agiota, que se o agiota tá te emprestando algum dinheiro, é porque ele já sabe que você tem alguma coisa que ele quer tomar. E ele não quer que você pague o dinheiro dele de volta, não. Nunca. Um agiota nunca quer o seu dinheiro, o dinheiro dele de volta. Ele quer te emprestar o suficiente para ele conseguir tomar legalmente o que você tem. Por exemplo, te emprestar o valor de uma casa. Aí você pega 200 mil, vamos pôr, 500 mil, meio milhão com ele. Ele bota um juro de 300%. Você vai pegar meio milhão com ele, vai ter que pagar 400. 400, vai ter que pagar 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões. Você não vai ter esse dinheiro. Você não tinha meio milhão para resolver seu problema, você não vai ter 3 milhões. Então ele faz o quê? Me dá sua casa. Pronto, você perde. É assim que funciona a agiotagem. É isso aqui que é usura. Usura não é um simples empréstimo a 1% o ano, a 5% que seja altíssimo. Não, filho, é um juro absurdo para ter certeza que você não vai ter como pagar, para eles te tomarem as coisas. É isso que o chat GPT não explica aqui. Que é por isso que eles expulsam esses chapeuzinhos de todos os lugares, que eles fazem isso. Que a agiota faz o quê? Aprendeu com eles, cara. E na maioria das vezes, pelo menos os poucos que eu conheço são chapeuzinho. Os poucos agiota que eu conheço. Não é só cara de banco, não. É agiota também, eu já vi um monte que é chapeuzinho, velho. Um monte, né? Um só não. Mas enfim, ó. Agiotagem, que é usura, e aqui, de novo, né, na Inglaterra. Aqui, ó. Deletamento ritual, de novo, ó, aqui em cima era o quê? Deletamento ritual. E aqui era o quê? Deletamento ritual. O segundo país que eles foram. E aqui foram expulsos várias vezes, ó. Eles são igual carrapato. Você arranca, ele volta, arranca, ele volta. Esse povo é sinistro, velho. Não vai, assim, não são todos eles, né? Mas essa galera é complicada. Essa galera é complicada, não é à toa que eles são expulsos de todos os lugares que eles vão praticamente, velho. E os camaradas querendo fazer lei de anti-chapeuzismo aqui, né? Ai, se xingar eles é anti-chapeuzismo. Se falar qualquer coisa contra eles, tem que ir pra cadeia. Isso vai ser a pior desgraça que eles vão fazer, né? Aqui no Brasil. O cara de São Paulo já fez isso, né? O governador, acho, sei lá, de São Paulo lá, o imbecil, não sei se ele sabe o que ele tá fazendo, se ele tem ideia do que ele tá fazendo, né, com a própria vida dele, né, mas, enfim, vamos pro terceiro aqui, ó, Espanha. De novo aqui, ó, conversão forçada, ineficaz, isso aqui é subversão religiosa, né, tentar mandar todo mundo pro... Aqui, cripto, esse aqui é o pior deles, velho. Esse aqui é o pior deles, é uma seita dentro do chapeuzismo, né. É uma seita dentro do chapeuzismo que é a pior delas, velho. E ela é pior até hoje, velho. Os presidentes, tudo faz parte de coisa disso aqui, velho, ó.
Procura Shabat, uma seita de Chapeuzinho chamada Shabat. Você vai saber o que que é. Você vai saber o quão poderoso eles estão, principalmente nos Estados Unidos. Aqui eu não sei se tem muito essa seita no Brasil. Nos Estados Unidos tem muito dessa seita. E eles são sinistros, velho. E eles estão diretamente relacionados a esse tipo de coisa aqui, ó. Esse tipo de coisa aqui com gente pequenininha, se é que você me entende. Acho que é por isso que eles estão botando esse camarada, esse tal de Ítalo, na Berlinda aí, pra todo mundo vir em cima dele. Ele foi preso, acabou, todo mundo esquece. Ninguém mais vai procurar para achar que para chegar ao fundo do poço, para achar que é esses camaradas que estão fazendo isso com mais frequência e mais escondido do que o normal. Lá nos Estados Unidos já acharam um monte de local, né, cara? Um monte de local. Só que lá a política e a polícia tá toda comprada por eles, né? Aí é foda. Aqui também já tá, né? Caso você não saiba, esses maiores podcasts daqui do Brasil, tudo esses camaradas aqui que paga eles, né? O Google é deles, né? Então eles... O Alphabet, na verdade, né? É deles, o YouTube é deles, então é complicado sair deles agora, velho. Agora eu acho que vai ter que... O que vai acontecer com eles vai ser uma... Vai ser o último recurso, né, velho? Quando a população. É por isso acho que eles estão fazendo essa lei de anti-chapeuzismo, velho. Porque eles sabem que, né, quando o povo, a maioria do povo entendeu, quando estudar a história e entender que eles, grande parte do problema do mundo foi quem causou foi esse povo, não é o povo inteiro, né? Obviamente, quando eu falo que todos. Estou falando desse povo, dos chapeuzinhos, não são todos, obviamente. Tem gente muito boa, como tem em toda a religião. Isso, e só que tem essa parte deles, geralmente são aqueles, os Sion, aqui ó, duas coisas, três coisas a gente já viu aqui, que pelo menos nesses aqui já foram os três primeiros, já foram a mesma coisa aqui, que foi a causa da expulsão deles, né? Usura, né? Agiotagem, resumindo, deletação ritual e subversão religiosa. E você vem aqui para Portugal. Imposição de unidade, tá para evitar fuga de capitais, tá. Aqui não é específico. Provavelmente as três coisas de novo, né? Usura, né? Evitar fuga de capital é o quê? Evitar que eles emprestem e peguem o dinheiro do pessoal todo, né? Fuga de capital. Eles botam umas termologias mais requintadas, mais elegantes para poder enganar o besta, né? Mas é a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Aqui, ó, não tá imposição de unidade religiosa, ou seja, eles estavam querendo subverter a religião para a religião deles, assim como eles fizeram com a Bíblia, mas isso aí fica mais para frente, mais um para frente. Esperem um pouquinho que eu vou te falar mais um que vai te assustar se você é cristão e não entendeu ainda, né, a Bíblia e a coisa toda. Mas enfim, ó, acusação de profanação da hóstia, tá, cobiças tá, aqui eles estão falando aqui geral, estão falando aqui que o cobiça dos bens deles. Mas, pô, você chegou aí na cidade dos outros com seus bens? Não, né? Provavelmente ele, através da usura, ele tomou os bens das pessoas e as pessoas ficaram puta com eles, né? Isso aqui aí falou, não, agora você tá de olho na minha riqueza. É o que eles sempre fazem. Se você olhar a história, velho, é sempre a mesma coisa, cara. Isso aqui é só um resumo que eu pedi pro ChatGPT fazer, porque eu já estudei a maioria das coisas e é sempre a mesma ladainha, velho. É esses três coisas, geralmente. É sempre a mesma coisa. É eles tomando coisa da população, do povo, tanto dos nobres quanto da população, através de usura e tentando converter todo mundo pro chapeuzismo, querendo converter todo mundo pro chapeuzismo. Só que eles não tentam converter, tipo, tentando te convencer de que o chapeuzismo é bom, não. Eles vão colocando o chapeuzismo no meio das religiões, velho. Ele pega a religião do cara e começa a comprar gráfica e bota a religião dele no meio da religião dos caras ali, onde eles estão no local. Aí os caras ficam putos, né? Tem a razão deles, né? Aqui, de novo. Aqui vem uma parte interessante aqui, o que você não acha em outro lugar. Eu não sei, eu achei milagre o ChatGPT colocar isso aqui, velho. Eu achei que ele não ia colocar, não. Mas isso aqui provavelmente é a realidade do que ocorreu, velho. Não existiu peste negra nenhuma, velho. Olha isso aqui, ó. Sacro Império Romano Germânico. De novo, o que é aqui? Agiotagem. Isso aqui, ó, peste negra. Acusação de envenenamento de poço. Isso aqui tem relato, tem documentação histórica vasta, cara, que eles prenderam e botaram um monte de chapeuzinho na fogueira, cara, por causa disso aqui, ó. E pegaram com prova, não é chegaram assim simplesmente vamos pegar alguém aqui, vamos botar vamos botar na fogueira aqui, vamos falar que ele é o culpado e pronto. Não, eles investigaram
a coisa toda e começaram a descobrir que tinha gente que estava envenenando as colheitas, envenenando os poços dos cristãos, velho. Os caras assumiram. Tem diversas documentações históricas sobre isso, cara. Só que eles não, eles tomaram conta da mídia, assim, eles não deixam chegar na mídia maior, né? Tipo, a maioria do pessoal não vai procurar em livro, eles querem ficar só no YouTube. Só YouTube, só YouTube, só YouTube. E não vai sair no YouTube um negócio desse nunca, né? Por isso que eu tô falando que o meu vídeo provavelmente não vai ficar muito tempo, não. A não ser que, ou eles vão botar o famoso shadow ban, né? Não vai ter nenhuma visualização, como sempre, né? Mas aí, se você viu, aproveita e espalha, filho. Bota, não pra mim, que eu não, meu canal nem monetizado é, eu tô cagando pra isso aqui. Então, espalha para o pessoal ficar sabendo, porque quanto mais gente souber dessa história desse povo, velho, mais gente vai ficar esperta contra eles, velho, porque eles são uma espécie diferente de ser humano, velho. Eles gostam de fazer o mal para os outros. Na verdade, eu sei por quê, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui que vocês também vão entender por que eles são esse tipo de gente. Aqui começou, aqui de novo, né? Agiotagem, isso aqui não existiu, né? Isso aqui não existiu. Foi eles que envenenaram, provavelmente envenenaram os poços, saíram envenenando. Aqueles camaradas com aquelas máscaras com bico, assim, igual um corvo, eles não eram os médicos, não, cara. Eles eram os caras que envenenavam as coisas, cara. Caso você não saiba. Eles não eram os médicos da peste negra, não, como todo mundo tá colocando aí. Olha os livros históricos, você vai ver como é que eles eram chamados. Eles eram os camaradas que iam envenenando as coisas, velho. Eles começaram a ver, na verdade, os historiadores começaram a ver isso acontecer 40 anos antes. Os caras já estavam acusando eles de envenenar as colheitas. Os caras já estavam falando, já estavam vendo. Isso é registro histórico. Os caras, ó, tem gente andando de preto aí, envenenando as colheitas aí, jogando alguma coisa estranha nas colheitas aí, ó. Aí depois começaram 10 anos começou a gente morrer, gente morrer, gente morrer, e depois começaram a envenenar poço da cidade, porque o pessoal todo ia buscar água no poço, né? E começaram a que as comunidades cristãs, de preferências, não gostam de cristão. Você vai ver que essa parada aqui, ó, eles sempre pegavam gente pequenininha e cristã. Faziam até negócio com o sangue do pessoal, velho. Só pra você ter ideia. Eles, tipo, trocavam, que isso aqui, segundo eles lá, né, segundo esse registro, depois talvez eu faça até um grupo em algum lugar, velho, pra eu passar esses livros, porque eu não vou botar esses livros aqui não, que eu não vou botar esses livros não, que o YouTube vai derrubar o vídeo. Se eu botar link pra esses livros aqui, só que você acha tudo na Internet Archive, cara. Internet Archive você acha esses livros todos antigos, velho. Você acha tudo. Por enquanto, né? Porque já tentaram derrubar um monte de vezes, né? E eles estão tentando derrubar a Internet Archive um monte de tempo, velho. Então, vai na Internet Archive, procura, baixa o que você conseguir, só que é tudo em inglês, né? A maioria é em inglês, cara. Maioria em inglês. Português você vai achar quase nada. Então, se você não souber ler inglês, você vai ter que fazer um esforcinho pra poder traduzir eles, velho. Se você não souber entender, pelo menos, né? Mas enfim. Aqui tá de novo, sacro germânico, ó, envenenamento de poço, tensões econômicas e religiosas. Ou seja, tensões econômicas, usura e religiosas. O que? Subversão religiosa. É as três coisas, geralmente, eles querendo deletar os outros, né? Geralmente é cristão, que eles querem deletar porque eles odeiam. Você vai saber por quê, né? Que eles odeiam. Já já. Aqui de novo. Corrupção aqui já está mais claro. A Itália foi mais veemente. Corrupção da fé cristã. Por que corrupção da fé cristã? Pressão para conversão e centralização do poder papal. Tá? Eles falam que a culpa aqui deles ter expulsado o judeu é porque o Papa, eles estavam impedindo o Papa de ser Papa, né? Enfim. É a mesma coisa. Hoje eles já tomaram até isso. Até a igreja católica já foi tomada há muito tempo. Você é católico, desculpa, filho, mas você acredita que alguém ali na igreja católica adora Deus? O Deus que enviou Jesus Cristo, você está no mundo da lua, filho. Você precisa primeiro ler a Bíblia, porque em momento nenhum Jesus faz isso não, mas enfim. Vamos ver, ó, Sicília, alinhamentos políticos, unificação católica, ou seja, estava querendo que o pessoal se virasse pro chapeuzismo e os católicos não queriam, né? Ou seja, subversão religiosa, de novo. Lituânia, pressão econômica, usura, aumento de influência judaica no comércio e finanças, usura. Tá. Controle da influência chapeuzista, usura, para evitar a assimilação do comércio não russo. Usura, resumindo isso aqui, usura e subversão religiosa. Acusação de profanação de hóstias e pressão da igreja. Subversão religiosa, né? Todas as coisas que são a mesma coisa, velho. Eu fiz mais perguntas a ele aqui, mas o chat GPT não responde as coisas direito, cara. Aí, aqui, ó, o nome da deletação ritual que eles fazem é esse aqui, se você quiser procurar lá, cadê? Ó?
Tem um. Eu procurei aqui em algum lugar, quer ver? É isso aqui, ó. Libelo. É isso aqui o nome da coisa. Aí eles botaram isso aqui, né? Todo mundo que fala qualquer coisa de agora contra eles é isso aqui, ó. Essa é a desgraça que você pode fazer com o seu país, velho. Se você botar uma lei disso aqui, velho, tá todo mundo fudido. Vocês vão achar que Lula e Bolsonaro são duas mocinhas, que eles são mesmo, né? São duas mocinhas, duas quenguinhas. Você tá preocupado com esquerda, direita e Lula e Bolsonaro, você tá ficando na mão desse povo, você vai ficar na mão desse povo aqui, ó, que é o povo, segundo a história, segundo o registro histórico, isso é o pior povo, foi expulso de todos os lugares que eles foram, velho. Todos os lugares que eles entraram, eles foram expulsos, cara. Todos os lugares, todos. Aí sai sempre como vítima, né? Ai, não, porque eles estavam com inveja das nossas coisas. Ai, porque nós somos prósperos, eles não são. Aí, eles... Mas como assim? Você chegou no lugar deles próximo? Não, a gente fez a agiotagem lá e tomou tudo de todo mundo. Aí eles agora estão com inveja da nossa prosperidade. É sempre a mesma ladainha, velho, desses caras. É sempre a mesma ladainha. Veja bem, eu não tô. Certamente vai aparecer um aí que falando que eu tô do lado de Lula ou que eu tô do lado de Bolsonaro. Pra mim, filho, pra mim essa política é teatro pra enganar besta, velho. Aquilo ali são dois bobos da corte, pra mim, não faz a menor diferença, cara. Não faz a menor diferença nenhum nem outro. Pra mim, pra mim os dois são dois bobos da corte, que fazendo palhaçada pra esse povo aqui. Cadê? Para esse povo aqui, que eles que estão dominando tudo, as finanças e a mídia, é tudo desses camaradas, pertence a esses camaradas aqui, esse chapéuzinho. Caso você não tenha ou não tenha notado ainda, ou seja, fora a religião, né? Ou seja burro o suficiente, estuda, não acredita em mim não, cara, estuda, vai pesquisa, quer dizer, pesquisa, faz uma pesquisa pra você ver os maiores bancos do mundo, de quem são os donos, as maiores agências de mídia do mundo, quem são os donos, você vai chegar à conclusão que todo mundo chega, cara. Que só se você for analfabeto, não souber ler, que você vai ver que os donos são todos eles, são isso aqui, são o chapéuzinho, velho. Os donos de tudo, dessas porra tudo. Agora complicou, velho. Agora complicou. Porque se voltar agora para o Brasil aqui, complicou, velho. Complicou feio. Porque você vai estar na mão de um ladrão ou de gente pior, que é esse aqui, né? Que é esse aqui. Porque pelo menos esse ladrão não tá junto com essa galera aqui, né? Eu acho também, não tenho muita certeza não. Não confia não, porque ele pode tá fazendo a famosa oposição controlada, né? Ele pode estar fingindo que é contra esses camaradas aqui e não é porra nenhuma, né? Pode acontecer isso também. Se ele for, é melhor. Se ele não for, tanto faz, né? Tão ferrado de qualquer jeito, porque Bozo bosta lá é, né? Os dois são dois bosta, não me entenda mal, não sou contra um nem outro. Pra mim são dois bobos da corte, como eu falei, né? Dois bobos da corte fazendo malabarismo e fazendo sala pra esse povo aqui, né? Pra esse povo aqui que eles destrói tudo que eles botam a mão eles destrói, velho. Aí, enfim, isso aqui não vem me falar que eu sou anti-ismo, ou isso, aquiloísmo, porque isso aqui, ó, documento real. Isso aqui é documentado, que tem documentado real, chat GPT, que foi feito por vocês mesmos, que me deu essa informação. Então não vem me ficar falando que, ismo aquilo, ismo isso, ismo aquilo. Olha aqui, porque que eu, outro detalhezinho, porque que eu falei para vocês não confiar nesse chat GPT. Olha aqui, isso aqui que eu mostrei no início aqui, né? Olha só que engraçadinho. Não sei se vocês estão vendo aqui, né? Acho que dá pra ver aí, né? Chat GPT aqui. Olha só. Vou mostrar pra vocês uma coisa que não sei, provavelmente quem tá mais esperto e já viu isso aqui, né? Vamos duplicar. Esse aqui é o Photoshop aqui online, né? Vou duplicar isso aqui. Olha só que legal, cara, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Olha o que acontece com isso aqui. Se você acha que isso aqui não tem dono, ou que isso aqui é só. Ah, o ChatGPT é um algoritmo que é tão bonitinho, não faz nada, não faz mal a ninguém, não tem dono, ele não tem viés político, não tem nada. Tem não. Ó, deixa eu só tirar isso aqui só pra você. Só pra ficar mais claro, né? Vou apagar isso aqui. Tá. Apagar esse GPT aqui só pra não atrapalhar. Beleza. Aí aqui eu vou fazer o quê? Esse aqui tem dono e eles botaram o símbolo do dono aqui na cara de todo mundo. O pessoal simplesmente não enxerga, né, velho? Eles confiam que todo mundo é estúpido. Eles acham que todo mundo é estúpido. Na verdade, eles chamam todo mundo de goinha, né? Goinha é tipo animal, né? Por isso que eles falam que a maioria do pessoal veio do macaco, né, velho? Nos casos você não sabe, o cara que falou isso era um chapeuzinho também, né? E você gritou, igual um trouxa que você veio do macaco, né? Vai, ó. Vamos ver isso aqui, ó. Olha que beleza aqui, ó. Vamos duplicar essa camada aqui. Aí você faz o seguinte. Não, na verdade, deixa eu apagar isso aqui.
O símbolo tá aqui, né? Na verdade, esse aqui é o mesmo, né? Ó, você pega ele, dá um giro nele aqui de, sei lá, de 90 graus, né? Gira ele aqui, deixa eu ver aqui, fica certinho. Tá mais ou menos certo aqui, já dá pra ver já dá pra chegar ao ponto que eu queria, tá em 90 graus aqui, né, o símbolo do chat GPT, né. Você vem aqui, deixa eu tirar ele aqui pra você perceber, ó, aqui tá o símbolo normal aqui, eu só virei ele de lado, né, 90 graus, virei ele na horizontal. Você vai pegar ele aqui, ó, virou na horizontal, duplica ele, agora são dois aqui, né. Aí você pega esse aqui e vira ele ao contrário. Olha só que maravilha. Você vira ele ao contrário assim, né? Vira ele ao contrário na horizontal. Aí você coloca um por cima do outro, olha o que que aparece, olha. Ai, que legal, olha. Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo agora? De quem que é o dono dessa bosta aqui? E você acha que não tem dono, não? Estão vendo? Se você não tá vendo, deixa eu deixar mais claro pra você aqui, ó. Quem é o dono desse troço aqui. Caso você não esteja vendo ainda, né? Você nunca vai ter uma resposta. Aquilo ali não é feito pra te dar resposta nem pra te ajudar em nada, não, filho. Aquilo ali é feito pra te doutrinar, aquela bosta. ChatGPT é feito pra te doutrinar. Caso você não saiba, olha aqui, ó. Nunca vai ter uma coisa ali certa, velho. Nunca vai ter uma informação. Se ela for relevante, né? Se ela for relevante, ela não vai aparecer ali, não. Vai te mandar alguma idiotice lá pra você acreditar que aquilo é verdade. Deixa eu botar aqui. Pior que foi aqui errado, né? Deixa eu fazer uma página nova aqui. Aí, ó. Não sei se você percebeu aqui que tem um triângulo aqui. Aí a gente vai, faz o seguinte, deseleciona aqui, deixa eu tirar esse triângulo. Se você não tem, não sei se você tá vendo, eu acho que ficou claro aqui, né? Acho que a maioria de vocês está vendo aqui o que que tem aqui no meio, né? É o famoso hexagrama, né? Que se chama a estrela de Davi. Não é estrela de Davi nenhuma, né? Isso aqui é estrela de Renfã. Na Bíblia o nome disso aqui é estrela de Renfã, né? É, hexagrama. Eu vou marcar aqui para ficar mais claro, caso você não tenha visto ainda, não esteja vendo ainda, né? Aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, pintar de outra cor, que aí mesmo que você for extremamente burro, você vai estar vendo aqui, né? Ou cego, né? Ou sei lá, tem algum problema de visão, não sei. O problema de doutrinação, doutrinamento avançado, né? Pronto. Tá vendo? E agora? Tá vendo, né? Deixa eu botar aqui mais um detalhezinho que vai ficar mais fácil ainda. Deixa eu botar um brilho externo aqui. Aí, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho. Cadê tamanho? Não precisa ser tão grande não, né? Beleza. Aí, ó. Você vê aqui, copiar. Coloca na outra aqui. Cola. Aí. Agora dá pra ver com a parada em volta, ó. Tá vendo o que que é isso aqui, né? Deixa eu até botar um efeito aqui. Fica uma por dentro da outra. Fica mais fácil de ver ainda. Agora acho que vocês estão vendo, né? Que símbolo é esse aqui, né? Quem são os donos do ChatGPT, né? Tá claro agora ou não? Tem dono isso aqui, fi. Tem dono. E não é de uma empresa, não, fi. Não vai se iludindo que esse negócio é de uma empresa que não é, não, cara. Tem dono. E isso aqui não é o que você tá pensando, não. Isso aqui, esse hexagrama aqui, não é o que você tá pensando, não é coisa de Deus, não, fi. Que o cristão mais estúpido, ele foi enganado que isso aqui é de. Não vou falar que também que é muita estupidez, não, porque eu também caí nisso aqui durante um bom tempo, né? Mas, graças a Deus, isso não funciona comigo mais, né? Aí, ó. Você está dando pra ver agora, né? Você está dando pra ver agora. O pior é que ficou claro demais agora essa estrela aqui. Né? Vou tirar isso aqui. Aí, ó. Ah, agora eu acho que dá pra ver, né? O que que é isso aqui, né? O que que eu tô querendo dizer com isso aqui? Pior que dá pra ver. Deixa eu tirar os efeitos disso aqui. Bom, mas dá pra ver agora quem são os donos, né? Quem são os donos da cocada preta aqui, né? Acho que dá pra ver aqui, né? Vocês estão tão burros assim também não, né? Não é possível, né, velho? Dá pra ver quem é, né? Acho que sim, né? Creio que sim, né? Tem dono, filho, isso aqui, ó. E não é quem você tá pensando, não é empresa de fulano de tal, não. Não é empresa que é dono disso aqui, não, filho, ó. Eles botaram na cara de todo mundo, pra todo mundo ver que é deles isso aqui, só o pessoal simplesmente não enxerga. Simplesmente não tá vendo, ó. Só você virar, é simples. Vira o logo dele 90 graus e duplica ele, espelha ele. Pronto.
Isso é tudo coisa deles, né? De geometria, de geometria sagrada, que eles chamam, né? Isso é tudo, isso aqui é um símbolo de invocação e de... Salomão usava muito isso, né? Esse símbolo aqui, né? Todo mundo acha que é a estrela de Davi. Não é. É um símbolo para ritual, cara. É a estrela de Renfã. Na Bíblia chama isso aqui de estrela de Renfã. É o hexagrama. Pode ver que isso aqui é um hexágono por dentro, ó. Um hexágono completo aqui por dentro. Você pode fazer, você consegue fazer isso aqui com um hexágono simples, velho. Ah, por que que tá isso aqui ainda, cara? Pera aí. Dá pra apagar isso aqui? Não dá pra apagar isso aqui, não? Ai, não sai também não a estrela agora. Agora a estrela resolveu que ela não vai sair também mais, não. Tá, enfim. Deu pra ver aqui o que que é nessa estrelinha. Aí, agora saiu. Tá. Deixa eu botar aqui agora. Hexagrama aqui, velho, ó. Dá pra você fazer... Hexagrama não, o hexágono. O hexágono é o exemplo disso, né? O exemplo é o que tem dentro ali, né? Aí você pergunta o que que é o hexágono. O hexágono é isso aqui, quer ver? Deixa eu ver se tem uma coisa melhor para eu marcar aqui. Eu acho que a canetinha é melhor, né? Olha só que mágica. Ó, um hexágono é isso aqui. Faz isso aqui, né? Isso aqui é o que eles adoram, velho. Isso aqui é o que a galerinha do chapéu gosta de adorar. É um hexágono, né? Deixa eu só acertar ele aqui para ele ficar mais bonitinho. Ficar tão esquisito, né? É um hexágono, ou seja, uma figura geométrica com 6 lados. Figura geométrica de 6 lados. Ei, caramba. Deixa eu botar isso aqui. Tá, beleza. Isso aqui, se você traçar a linha aqui, cara, olha só. Deixa eu botar até esse pincel aqui comum. Se você traçar a linha aqui, ó. Se você traçar a linha aqui, paralela, você vai chegar a essa mesma estrela de Renfã aqui, ó. Deixa eu botar uma cor aqui mais... Vou ver aqui isso aqui, ó. Ó, se você traçar a linha aqui, caramba, a linha ficou daquele jeito. Se você traça a linha aqui, paralela, ó, você faz a mesma coisa, ó. Tá vendo? Por isso que é um hexágono. Tá vendo aqui? Um triângulo. Deixa eu marcar aqui com outra cor para ficar mais claro agora. Você percebe? Quando você traça um paralelo no hexágono, você traça linhas paralelas. Por isso que é um hexágono dentro, velho. E o que que é isso aqui? O que que é um hexágono? Você pode estar se perguntando, mas tá, por que que eles adoram um hexágono? É simples, meu cara. O hexágono é isso aqui, você tá vendo, né? O que que fez? Ó, se você traçar paralela, aqui a gente vai entrar em dimensão. Aí já entra em outra conversa, eu vou deixar para outro vídeo que vai se estender muito. Isso aqui é só um exemplo de como você expande dimensão. Mas isso aqui é uma coisa mais avançada, eu vou deixar mais para frente. Você fez isso aqui, velho, olha o que que aparece. Você traçou paralelas nos cantos do hexágono, aparece isso aqui, né? Que é o símbolo que eles adoram, a estrela de Renfã. Aí você pode falar, tá, mas por que que eles adoram esse símbolo aí? Por que que tem isso aí? Isso aqui, meu caro, ó. Vou explicar pra vocês aqui por que eles adoram esse símbolo. Se você pegar isso aqui e fizer isso, deixa eu ver se... Aqui tem um lugar certo pra fazer isso, cara. Acho que é aqui, né? Que é aqui, é isso aqui mesmo. Você pega isso aqui, traz pra cá. Aí depois daqui você traz pra cá e traz pra cá. O que que é isso aqui? Consegue reconhecer? Essa linha não ficou muito boa. Essa linha era pra ter mais retinha aqui, né? Mas enfim, dá pra saber o que que é. Você pega aqui, ó, o hexágono. Tá vendo o que que é? Isso aqui é a frente. Isso aqui é a parte de cima. Tá vendo o que que é? Esse aqui é o lado. As costas não dá pra ver, né? O que que é isso aqui, cara? Caso você não tenha notado ainda, isso aqui é um cubo, cara. Aí deixa eu mostrar pra vocês outra coisa interessante aqui. Mais bizarra ainda. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, velho. Tá no logo, deixa eu achar aqui, ó. Cubo. Cubo negro. É esse aqui que eles adoram. É esse aqui que tá aqui. Não sei se você tá vendo aí, né? É esse cubo aqui, ó. É por isso que tem isso aqui, o hexágono. O hexágono nada mais é do que um cubo em 3 dimensões, em 2 dimensões, né? Uma representação, né? Uma representação simbólica de um cubo, né? Em 2 dimensões, né? O quadrado é um cubo também.
Se você fizer isso aqui, ele é um cubo, uma representação de duas dimensões, de um cubo, né? Calma aí. Deixa eu botar ele aqui em outra coisa que vocês vão ver mais fácil. Se você quiser fazer um cubo, você faz isso aqui, ó. É um quadrado mais um quadrado. É um cubo. Você expande o quadrado. É como que você expande? Assim, ó. Isso aqui que é expandir, ó. Tá vendo? É um cubo agora. Aí, como que você fez essa expansão? Simples. Esse aqui é um eixo. Isso aqui é outro eixo. Eixo X, vamos colocar aqui. Eixo Y, esse aqui. Esse aqui esquece essa daqui, essa estrela agora. Estamos falando aqui embaixo. É um cubo, tá vendo? O quadrado é a representação em duas dimensões de um cubo. O hexágono também é uma representação de um quadrado, de um quadrado de um cubo em duas dimensões. Só que ele é um cubo na diagonal, né? Aqui tá mais fácil de você ver. Aí você expande ele traçando essa linha aqui, ó, que foi essas linhas aqui que eu tracei, né? Que é a profundidade, a terceira dimensão. Isso aqui é uma dimensão, duas dimensões, que é o quadrado. Aqui, ó, tá vendo? Altura e largura. A terceira dimensão é isso aqui, ó, profundidade. Aí você pega, traça um aqui, pá, pá. Vou botar aqui para ficar mais claro, né? Aí você traça outras linhas, expande essa linha aqui, ó, de profundidade, que ele vai virar... Caralho, vai virar um cubo, ó. Não sei se dá... Pode desenhar com essa parada aqui é muito ruim. Não sei se tá dando para entender. Tá vendo? Ele vira um cubo. Se você expande ele, quadrado, ele vira um cubo. Aqui, isso aqui é a chave para você expandir a quarta dimensão. Isso aqui é fácil. Eu tenho que explicar em outro vídeo que vai demorar muito mais tempo. Isso aqui é a chave para você expandir a quarta dimensão. A maneira que eles expandiram a quarta dimensão que eu vejo matematicamente, que aí você vai entender a cruz. Até a cruz você entende. A cruz nada mais é do que um cubo. A cruz é um cubo, como é que eu vou dizer? Unfolded, a palavra em inglês seria unfolded. Unfolded em português é o que, velho? Desdobrado. É uma cruz, é um cubo desdobrado. Quer ver? Olha só. É porque é complicado. Aqui tinha que ter uma coisa em três dimensões mostrar em você. Aqui é um quadrado. Aqui é um quadrado. A cruz é isso, cara. Um quadrado. Um quadrado. Aqui é outro quadrado. Aqui é um quadrado, dois quadrados também. E aqui mais dois quadrados. Se você dobrar isso aqui, vira um cubo, cara. Você dobra essa aqui pra cá, essa daqui vira o lado, essa aqui vira a parte de cima, essa aqui vira pra cá, essa aqui vira a parte de cima, essa aqui vira a lateral, essa aqui vira a lateral. A cruz é um cubo, cara. A cruz é um cubo em duas dimensões aberto, é desdobrado. Você pegar um cubo, você desdobra ele, ele vira uma cruz. Isso aqui é um mistério da cruz de Jesus Cristo. É a prisão da terceira dimensão. Por isso que eles chamam os chapeuzinhos, Jesus que eles chamam os chapeuzinhos de porteiro. Que eles ficam travando isso aqui. Eles sabem disso. Provavelmente eles sabem. Eles têm esse entendimento aqui que eu tô falando pra vocês. Eles têm certeza absoluta que eles têm. Algumas ordens secretas também têm, né? Mas eles estão tudo no mesmo. Eles já estão infiltrados, né? Tipo, maçonaria praticamente é judaísmo, né? Talmúdico. É isso, infiltraram isso. Não tem jeito. As outras eu não tenho certeza porque eu conheço pouco, assim, interno, né? Eu conheço a ordem, mas eu não tenho contato com gente interna, né? Não conheço gente do círculo interno. Mais gente que eu conheço de outras religiões aí que se diz secreta ou discreta, tá tomada pelo chapeuzismo aí de talmúdico, né? Babilônico. Então, não, eles estão em tudo que é lugar, velho. Se deixar esse pessoal entrar aqui e tomar conta mais do que eles já estão tomando conta do mundo, é um problema. Eu não sei se é evitável isso, para falar a verdade, né? Eu não sei se isso é evitável no ponto que a gente se encontra, mas, enfim, isso aqui é assunto para muito tempo, essa coisa aqui que expande você. Isso aqui é a terceira, isso aqui, o cubo nada mais é que eles adoram. Caso você tenha dúvida, pera aí, você pode estar pensando, como é assim que você falou que isso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem coisa aqui, né, ó. Por que eles adoram? Porque isso aqui é símbolo de Saturno, velho. Isso aqui é o símbolo de Saturno. Todo lugar que você vai ver tem isso aqui. Austrália, Dinamarca, tal, tal, tal. Aqui, ó. Essa foto que eu queria achar. Aqui, ó, velho, ó. Aqui tem um exemplo aqui, ó, do cubo, ó. O cubo desdobrado aqui, ó. É uma cruz, tá vendo? E olha aqui o que eles têm na cabeça aqui, ó. Um monte de religião, velho. Rapaz, essa toca de coelho é funda, tá, velho? Se você for entrar aqui, velho, se prepara, que seu mundo vai desabar, velho. Você vai ficar. Vai ser bom pra você que você vai ganhar um conhecimento absurdo, né, sobre essas coisas, mas
É complicado, velho. Você vai ter que entrar com a cabeça aberta, porque você vai descobrir muita coisa que você acha que é verdade hoje, não é, velho. Muita coisa, principalmente você é cristão. Tá vendo que todos eles adoram esse cubo, velho? Eles enfiam esse cubo na cabeça? Por que o cubo, velho? Você nunca se perguntou, não, por que o cubo? E aqui eles adoram um cubo gigantesco. Isso aqui é a representação de Saturno, né? É um hexágono. Aí você começa a juntar as pontas. Por que um hexágono? Por que um cubo? Porque o hexágono é uma representação em duas dimensões de um cubo. O cubo é a terceira dimensão. A terceira dimensão é uma prisão. O mundo material é uma prisão. E por isso que Jesus chamou de porteiro. Vocês não entram, não entram no reino do céu porque não aceitam a ordem divina. Nenhuma ordem divina que foi decretada eles aceitam, porque eles adoram esse Deus aqui, né? Vamos partir para agora pro final desse vídeo. Eles adoram esse Deus aqui, ó, que não é quem você está pensando. Você estudar, pesquisar isso aqui, você vai chegar à mesma conclusão que eu. Não sei nem como é que escreve isso, velho. Acho que é esse aqui, né? Esse aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui tem mais nomes também, né? Tem é, Yahweh, tem gente que chama de Yahweh, tem gente que chama de Yahweh de Sevaot, não sei o que. É o mesmo Deus, velho. Esse aqui é o Deus Sim. É o Yadabalaô, né? Tem religião que chama de Yadabalaô, Yahweh, Yau. Tem gente que chama de Yau. Esse aqui é o Deus do inferno. É o vai falar agora que eu tô puxando pro lado do gnosticismo, mas não é, cara. Isso aqui era a doutrina dos cristãos do primitivo. Se você quiser chamar ele de gnosticismo, você chama, esse foi o nome que a Igreja Católica deu, caso você não saiba, né, velho? Ele chamava também o Simão lá, que queria comprar os dons da fé lá de Pedro, eles chamavam ele também de gnóstico, tá? A Igreja Católica e os chapeuzinhos chamava todo mundo de gnóstico e abusador de criancinha. Todo mundo que é contra eles, eles chamavam isso, né? Até hoje eles fazem isso, né? Todo mundo que vai contra eles, eles tentam é, destruir a reputação do cara. Primeiro tenta ridicularizar, segue um padrão, isso tenta de ridicularizar. Se ele não conseguir, ele tenta destruir sua reputação, chamar você de ismo, alguma coisa dófilo, ou alguma coisa do tipo. Se eles não conseguir, se não conseguir tirar o seu crédito, se as pessoas ainda continuarem te dando ouvido depois de eles fizerem essas duas coisas, tentar destruir sua reputação e tentar te ridicularizar, humilhar, se ainda assim as pessoas derem ouvido para você, aí eles vão tentar te matar. É assim que esse é o padrão de funcionamento desse povo. Eles tentam te humilhar para o povo largar você, parar de ouvir. Se o pessoal continuar te ouvindo, eles vão tentar te ridicularizar não, te assassinar a sua reputação, falar um monte de coisa, de você inventar um monte de história, que você é algum ismo, que você é algum dófilo, que você é alguma meca, vão inventar um monte de coisa que você é para poder te descredibilizar, sem prova nenhuma. Geralmente é sempre fofoca. Tem nos livros históricos, eles mesmos assumem que falam, não tem prova nenhuma disso, mas textos antigos sugerem que fulano era isso, que Beltrano era aquilo, mas não tem prova nenhuma, nada, ninguém tem prova nenhuma de nada, não tem documento igual tem deles aqui, né, provando o tanto de vezes que eles foram expulsos dos locais, com documentação, né? Tem aqui documentação que o próprio ChatGPT, que é deles, tá afirmando que tem, né, documentação, né? Então, sim, é um negócio a se ter se ficar esperto quando você ouve esse pessoal. Agora, esse Deus aqui, que eles chamam, que fala que é o pai de Jesus, não é, velho. Jesus não. Portanto, que é a nova aliança, né? Ele não fala que vão refazer a aliança, ele fala que é a nova aliança. Esse Deus aqui é o Deus que criou, que moldou o ser humano, na verdade, né? A história é aquela história que eles contam no gnosticismo, eles contam nos mitos da Suméria, eles contam alguma parte nos mitos gregos, alguma parte nos mitos hindu, é a mesma narrativa, só muda na Bíblia, o chapeuzismo muda na Torá. Só a Torá é diferente de todas as outras religiões. A Torá bota esse Deus aqui como um Deus bom, bondoso. Agora me fala, um Deus bondoso, a primeira coisa que me fez duvidar dessas coisas, que Jesus estava falando daquele Deus do Antigo Testamento, não é. Uma das coisas que me fez duvidar, primeiro, o cara fala que Moisés vai herdar Moisés vai herdar
a terra prometida. Aí Moisés bate errado na pedra, ou bate com a pedra em vez de falar com a pedra, pronto, o cara fica com birra, o Yahvé que fica com birra, e, e fala que Moisés não vai mais ver a terra prometida. Ou seja, ele não cumpre a palavra dele. E Deus, o Deus que Jesus apresenta para a humanidade, não tem isso. Ele fala uma vez só, filho. Falou, tá falado. Não é negócio de, você bateu errado na pedra, agora acabou. Não, você não vai ver nada, não. E eu vou dar para vocês a terra prometida. Aí o povo do deserto lá. E outra, o povo do deserto fez besteira, né? Adorou outros deuses, ele pronto, cortou. Vocês vão ficar aí mofando no deserto agora até morrer. É um Deus vingativo. O Deus que Jesus prega é um Deus de amor, não é um Deus vingativo, não, velho. Fala, tá errado isso aqui, alguma coisa tá errada nessa história. Simples, se você também sente isso, desde que você lê a Bíblia, você sente isso, que tem alguma coisa errada, simples, a resposta é essa, procura que você vai achar. Tanto que Jesus mesmo fala, né? Quem bate que uma hora a porta vai se abrir para você, velho. Procura, pesquisa que uma hora você vai achar o que eu achei. Que eu não sou especial, eu não tenho nada especial em mim, eu sou um ser humano igual todo mundo. Isso aqui tá claro, se você lê a Bíblia tá claro. Outro detalhe, quando esse Yahvé aparece para Abraão, ele fala que ele vai destruir Sodoma e Gomorra, correto? Ele fala, vou destruir tal, 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 aí vou falar para Abraão, não vou falar para Abraão, vai e fala. Aí conta para Abraão tenta convencer ele de que se tivesse algum justo lá, para ele não matar a cidade inteira junto com o pessoal. Mas você vê que esse Deus aqui, esse Yahvé, ele não é o Deus de todos os deuses que Jesus vem pregar, que é o Deus de todos os deuses, é o Pai de todos, Jesus chama. Não é Yahvé, não é o Deus do Velho Testamento. Deus do Velho Testamento é Yadabalaô, se você quiser chamar, Yahuwah, ou Yahuwah Tzevaot, que esse pessoal chama aí. No Egito ele era chamado de Sete, o Deus das trevas. É o mesmo Deus. É o cabeça de leão, a cobra com cabeça de leão. Isso tem todas as religiões. Se você estudar todas as religiões, tem esse mesmo Deus ele fazendo merda. A mesma coisa. Tanto acho que não lembro se é nos Inca. Os Inca eu acho que é os Azteca, né, do México. Acho que é os Azteca, que eles também peregrinam no deserto durante 40 anos, do mesmo jeito que o pessoal de chapeuzismo lá fez, cara. Do mesmo jeito. E por que Deus, Jesus, dá moral a Abraão? Porque Abraão, ele intercede pelo pessoal de Sodoma e Gomorra. Que ele fala, pô, se tiver 10 pessoas justas lá, você vai matar todo mundo? Vai matar os 10 junto com todo mundo? Os 40 junto com todo mundo? Ele fala, não, se tiver 40 lá, Yahvé fala, né? Não, se tiver 40 lá, eu deixo, tá bom. Aí, não, mas deixa eu ir mais além, então. E se tiver 30 só, você vai matar? Não, então tá bom, 30. Ou seja, ele tem que interceder com esse Deus aqui, para esse Deus não matar todo mundo, assim. Foda-se, se é bom, se é ruim, se é justo, eu vou matar todo mundo. É um Deus vingativo. E o Deus que Jesus vem apresentar para a humanidade não é um Deus vingativo, velho. Você imagina Jesus falando isso? Imagina aí Jesus, o cara que deu a vida lá, não reclamou uma vez enquanto estava sendo torturado, espancado e acusado injustamente de um monte de coisa, não abriu a boca para reclamar nenhuma vez. Você imagina o mesmo Jesus fazendo isso aqui? Não, vou matar isso tudo. E Abraão falou, não, se tiver 10 lá, você vai matar todo mundo? Abraão intercede um monte de vezes. E aí, a parte que é mais curiosa ainda, ele fala no final com Abraão. Você lê Gênesis, né? Eu não vou botar os versículos aqui, porque também não há necessidade. Você lê Gênesis, se você lê a Bíblia, se você não lê, filho, paciência, só lamento por você. Agora, ele fala no Sodoma e Gomorra lá, eu vou lá em Sodoma e Gomorra, então se eu achar 10 lá, eu não mato. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele vai lá em Sodoma e Gomorra, tanto que ele vai, né, encontrar Ló lá, e o pessoal realmente é bicho dos capirotos mesmo. Tão ruim que nem o Deus das trevas gosta deles, né? Eles são tão ruins, tão injustos, porque esse Deus Yahvé, ele é o Deus de uma justiça igual o Hammurabi. Não sei se você conhece a lei de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente. Esse Deus aqui é desse, é o daquela justiça dura. Não é uma justiça igual a justiça de Jesus, né? Jesus fala, é um juiz justo. Tanto que eu acho que ele deve ter ficado muito puto quando o pessoal falou que Jesus era um juiz justo. Por quê? Eles consideram esse Yahvé um juiz não justo, porque ele é linha dura, filho. Linha dura.
Quando for em Sodoma e Gomorra, tanto que ele fala, eu vou lá para ver. Como assim? Aí você pensa, tá, como assim, Yahvé? Você vai lá para ver. Você não era o Deus dos deuses? Você não é onisciente, onipresente e onipotente? Você precisa ir lá para confirmar que esse povo é assim assado? Ele precisa, ele vai lá. Ou seja, ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente. Se ele precisa ir lá em Sodoma e Gomorra para confirmar que o pessoal realmente é como o pessoal estava falando que eles eram. Que as vozes do pessoal de lá de Sodoma e Gomorra, o pessoal que estava sofrendo lá, estava chegando até ele. Não me entenda mal, ele é o Deus dessa terra. Ele é o cara que está no comando dessa terra, que Jesus chama de Satanás. É ele, o Deus do Antigo Testamento. Agora você vai explodir a sua cabeça, né? Ou você vai sair do vídeo, porque você não vai conseguir entender. Que ele, o Deus do Antigo Testamento, é Baal. Se você está adorando esse Deus do Antigo Testamento, você está adorando Baal. Filho. Adora Jesus. Jesus nem pediu. Jesus tanto que nem falou para adorar ele. Adora o Pai. E Pai, quem é o Pai de todos, é o Deus dos deuses, o verdadeiro Deus dos deuses. Não é esse Deus Yahvé, não. Esse Yahvé é um mentiroso, um sem vergonha, um ladrão, um safado, que está querendo roubar tudo. Tanto que tentou. Jesus fala essa história bem claro, velho. Se tipo, botei vocês pra. Meu pai colocou vocês pra tomar conta aqui e agora vocês estão querendo. Estão achando que é de vocês, né? Porque todo mundo, todos os profetas que vêm aqui falar pra vocês que vocês estão fazendo coisa errada, você mata eles. E agora que Deus mandou o próprio filho dele, vocês matam o filho dele também, né? Que é Jesus, né? Vocês querem tomar pra vocês, né? Só que não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Uma hora ele vai voltar. Tanto que ele fala, né? Foi ressurreitor da. Ressurreitor é foda. Ressuscitou, não ficou nem corpo nem nada aqui, levou o corpo e tudo, porque com certeza se ficasse o corpo aqui, ia dar um jeito de botar uma alma escusa dentro do corpo de Jesus e falar que era Jesus, né? E fazer atrocidade à torta direita para poder tirar a fé dele, parar o pessoal de acreditar nele, né? Por isso, a minha suspeita é que eles colocaram o Velho Testamento e o Antigo Testamento junto, porque eles falam que é uma coisa só. Não é. Tá falando de dois deuses completamente diferentes. Se você lê, por isso que é importante o cara que é evangélico, é católico, é qualquer religião, velho, até o islamita ou o hinduísta, eu leio todas as religiões, tanto que foi por isso que eu cheguei a essa conclusão, cara, que eu vi que a maioria das religiões falam de um Deus que é um Deus de amor, que é o mesmo que Jesus fala, cara. Esse Yahvé no hinduísmo é Shiva, velho. É Shiva, é o Deus da criação, o Deus da destruição. Por isso que ele é Deus desse mundo. Ele criou o homem. Ele criou só que Deus colocou a centelha divina nele. Aí quando Deus colocou a centelha divina no homem, pronto, o homem ficou melhor do que ele. Aí ele com raiva, com inveja, não quis que o homem descobrisse que o homem é como Deus. Tanto que Jesus fala isso, né? Jesus fala isso, vós sois deuses. Que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Coisa que os anjos e os guardiões, como é que o pessoal chama? Eles falam os nomes, cara. Os watch. Watch é vigilante, né? Tipo vigilante ou guardião. É a mesma coisa, né? É essa classe menor de entidade de Deus. Deus, na verdade. Deus é um título, né, cara? Você não sabe. Deus com D minúsculo. É um título, é o rei do rei. O cara que é rei acima dos reis, o rei tá acima dos, como é que se fala? Dos peões, né? Peão não tem um nome para isso, né? Do povo, né? Do cidadão. O rei tá sobre o povo. E acima do rei é o Deus. O Deus é o que ordena os reis. E o rei dos reis é o Deus supremo, né? É o Deus supremo que tá acima de toda a criação. É esse Deus que é o pai de Jesus, não é esse Deus Yahvé aqui não. Esse Deus Yahvé é o Deus da criação. Platão fala sobre isso também, né? O Demiurgo, que criou, fez a criação, copiou o céu, tentou copiar o céu, copiar as coisas do céu para cá, né? E jogou aqui nesse mundo de ilusão. Tanto que aí você chega à conclusão, a ilusão é o quê? É a matéria não é a realidade das coisas. A matéria, esse mundo que a gente vive aqui é uma prisão. E quem tá, o carcereiro mor dessa prisão aqui é Yahvé, esse aí, ó, Baal. Shiva é o mesmo Deus, se você lê as religiões, as mesmas características, criação e destruição. Aí você começa tudo a fazer sentido. Por que só quem é mal nesse mundo se dá bem, velho? Por quê? Porque eles estão fazendo a vontade do pai deles, velho. Jesus falou, você está fazendo a vontade do seu pai, filho, que é roubar, matar e destruir. Por isso que os caras que roubam, matam e destroem se dão bem. Por quê? Porque eles estão fazendo a vontade desse Deus, cara, desse Baal aqui, desse Yahvé. É simples isso, cara. Não tem segredo. Quando você entende isso, fala, agora tudo tá fazendo sentido, porra.
Fui enganado a minha vida toda nessa merda. Aí começa a fazer sentido. Você fala, agora sim as coisas estão fazendo sentido. Por que que Jesus foi morto? Por que que esse pessoal odeia tanto Jesus? E por que que todo mundo que se dá bem aqui é ladrão, ou é destruidor, ou é assassino? É por causa que por causa disso, cara. Porque estão fazendo a vontade do pai deles, o Deus desse mundo, o Deus da criação aqui. O Deus Todo-Poderoso não foi que fez essa criação, não criou o homem, não, cara. A gente foi criado à imagem dele, mas quem moldou da terra da lama foi esse daqui, esse Yahvé. Ele ficou puto porque Deus colocou a centelha divina na gente, cara, que são seres humanos. Ou seja, fez a gente um ser acima deles. Por isso que ele falou, agora você tem que se dobrar para eles. Na Bíblia até, não sei se na Bíblia católica ou evangélica fala isso, né? Mas a Bíblia mais antiga tem isso, você tem que prestar reverência ao homem. Manda essas criaturas, né, que esses anjos, esses watchers, né? Que é, todos eles falam, eles são hermafroditas. Por que que esse pessoal quer dar tanto valor a essa galera GTV aí? Porque esses deuses aí, que não é um só, não é só esse Yahvé, são vários. Esse Yahvé só é o líder deles, aparentemente, né? Ou mais o líder, não sei dessa época, desse milênio, né? Desse Eon, como o pessoal chama. Não sei se é só desse ou se ele sempre foi o líder deles, né? Acredito que é só desse. Muda a governança muda entre eles, né? Mas não é um só, são vários. E eu já me perdi na história aqui. Mas enfim, são vários e eles são, voltou à minha mente, aqui, graças a Deus. E por isso que eles adoram esse pessoal que é LGTV, cara, e principalmente trans. Por quê? Porque todos eles são andrógenos, são homens, são mulher e tem face de animal. Em várias religiões falam isso, o gnosticismo fala isso, o, o cristianismo primitivo fala isso, o hinduísmo fala isso, o, como é que é o nome? Como é que é o nome, velho? Elisha? Enuma Elish, que é da Suméria lá, ele que tem o Gilgamesh. Eles também falam a mesma coisa, que eles têm cara de animal, tem corpo provavelmente de homem, né? Alguns corpos de animal também, mas eles têm cara de animal, todos eles têm cara de animal, eles não são a semelhança de Deus. Eles podem se fazer para te enganar, né? Eles conseguem se transformar nisso, aparentar isso, né? Aí a gente entra na parte de dimensão. Por que que eles adoram esse cubo? Porque essas criaturas estão numa dimensão acima da nossa, ou seja, eles têm um sentido a mais. Provavelmente ele tem um sentido a mais que a gente. Ou talvez até mais. Ou talvez outra coisa que eu não sei. Não cheguei a me aprofundar tanto. Mas eles estão numa camada acima da gente. Acima, assim, dimensionalmente falando. Eles conseguem enxergar. Se você está numa dimensão acima, você consegue aparecer, você consegue se projetar nessa dimensão aqui, na terceira. Mas quem está na terceira não consegue se projetar na quarta dimensão. A gente só consegue se projetar na segunda dimensão, que é a dimensão abaixo. Ou seja, todos os seres eles só conseguem se projetar na sua própria dimensão e nas dimensões abaixo. Na dimensão acima você não consegue se projetar. Ou seja, essas criaturas, se elas estão na quarta ou na quinta dimensão, elas conseguem se projetar na terceira, na segunda. Agora, se ela quiser estar na terceira e não se projetar, você não vê ela, você não vê, porque seu sentido você não tem sentido para enxergar ela. Ela vai aparecer de uma forma que você pensa que ela é, né? Ou que ela acha que vai te agradar, se ela quiser te enganar, né? Aí é o perigo, né? Tanto que Jesus fala, ele aparece como um anjo de luz, né? Ele pode aparecer do jeito que você acha, que você quiser te agradar, né? Do jeito que te agradar, ele vai saber. Ah, esse aqui ele gosta disso aqui, vai aparecer desse jeito para ele. Vixe, quando você estuda essas coisas, cara, você vai chegar à conclusão de que, inevitavelmente, você lendo, é isso que eu aconselho, eu aconselho você ler muito o Novo Testamento, né? Aconselho muito você ler as coisas sobre Jesus. Mas se ler as outras religiões também é muito bom, que você vai pegar, você vai ver, você vai achar o padrão, você vai enxergar o padrão, e todas as religiões falam a mesma coisa, a não ser a Torá, a não ser a religião dos chapeuzinho lá. Eles inventaram aquilo ali e você vê que não bate com nada. E bate exatamente com os que todas as outras religiões chamam de inimigo. Que é Shaitan no islamismo. Shiva nem é tanto inimigo assim, né, na religião hindu, né? Ela é mais a criação e destruição. É a mesma coisa que esse Yahvé faz. Ele cria e destrói, cria e destrói, cria e destrói, cria e destrói. Só que aí entrou Deus nessa daí, né? Graças ao próprio Deus, ou seja, por amor, Jesus falou certinho, né? Por amor de si mesmo, né? Por amor a ele mesmo, ele se compadeceu da gente, né? E mandou essa Jesus para mostrar o caminho, tanto que Jesus mesmo fala, né?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá certinho, velho. Quando você começa a entender essas coisas, graças a Deus que eu tô começando a entender essas coisas, porque quando você começa a ter um entendimento mais aprofundado dessa, dessa guerra espiritual, dessa guerra quase cósmica, né? Não vou dizer que é cósmica, porque o pessoal já vai relacionar a alienígena, né? É isso que eles estão querendo fazer, né? Por isso que eu comecei esse vídeo falando de alienígena, porque é isso que o pessoal tá tentando fazer, né? Transformar tudo em alienígena, coisa de alien, pra dizer que botar o tal do... Caso você tenha algum conhecimento disso de alienígena, você vê que o tal do Acheran aí, o cara que eles inventam aí, inventaram alienígena de cabelo loiro aí, ele tem a mesma estrela de Renfan no peito, a mesma estrelinha de Davi, a mesma estrelinha, o cubo negro, né? A adoração ao cubo negro, que tá no meio da estrela, essa daqui, ó. Essa estrelinha aqui. Essa mesma estrelinha aqui, ó, que é a representação do cubo negro, que é o que essa galera gosta de adorar. Cadê? Cadê o cubo negro? Aqui, ó. Que essa galerinha gosta de adorar. Aí você entende, você entender isso aqui, velho, essa questão de dimensão, você entende várias coisas, por que, que esse pessoal adora. Tem Saturno também, por que, que eles gostam de falar de Saturno, por que, que eles adoram o sábado, por quê? É o nome de Saturno, cara. O sábado, Shabá, é o Saturno, é Saturno. É outra forma de você dizer Saturno. Aí você entende por que, que essa galerinha aqui, né, do compasso do compasso e do esquadro, né, eles adoram eles. Você entende por que, que tem coisa. Você vai entender coisa que tem no dólar, coisa que tem. Todas as religiões, basicamente, vai ficar mais fácil de você entender, se você entender o que eu tô te falando. Aí por que, que o tal do hexágono, por que, que eles adoram o tal do hexágono? É por causa disso aqui, ó. Aqui, ó. Em cima de Saturno tem esse hexágono aqui, ó. No topo de Saturno tem esse hexágono. Esse hexágono é o quê? É a representação em duas dimensões do cubo, em diagonal. Isso aqui, ó. Se você olhar esse cubo aqui, ó, na diagonal do jeito que ele estava, você vai ver um hexágono, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eles colocaram exatamente para jogar na sua cara que você não vê mesmo. A maioria das pessoas não enxerga, não consegue ver isso. Tanto que Jesus fala, né? O Deus desse mundo, o Deus desse século, cegou ó, o entendimento das pessoas. E cegou mesmo, velho. Tanto que eu, cristão, demorei a ver isso aqui, né? Graças a Deus, só que eu consegui enxergar isso. Aqui tá mais claro para ver, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui tem um cubo aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Até botei do outro, eu até botei o contrário ali no desenho, mas é a mesma coisa. É um cubo, tá vendo? Aqui dentro, ó. No centro da estrela de Renfran é um cubo. Aí se você traça paralela aqui, ó, em todos os lados, ela vira a estrela de Renfran. Isso, essas paralelas que eu tô falando aqui são o quê? São a representação da quarta dimensão, cara. Ou seja, o cubo tá dentro, a terceira dimensão tá dentro da quarta. Isso aqui é uma prisão, cara. Isso aqui tá dizendo pra todo mundo que entende, isso aqui é uma prisão, cara. Isso aqui que a gente está vivendo, essa matéria, é uma prisão. A matéria é uma prisão. Isso significa o quê? Que a gente não é matéria. A gente não é esse corpo aqui. Aqui o cubo aqui, ó. Ou seja, bom, eu não vou me alongar, não sei se deu para entender, se ficou claro o que eu tô falando, cara. Não faço nem ideia se o pessoal tá entendendo isso aqui, se vocês estão acompanhando. Mas se você tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Se não tiver, deixa aí também. Se for contra, pode colocar nos comentários. Se for a favor, pode colocar. Essa plataforma aqui é do Chapeuzinho mesmo, né? Não tem controle nenhum sobre ela. Mas enfim, é isso, senhores. Até a próxima. Vou ficando por aqui.